Um mangá onde o objetivo do protagonista é conseguir de volta a sua rola. É isso mesmo que você ouviu. Se em Dr. Stone a gente tinha o Senku, em Dandadan a gente tem o Senpika. Tá bom, desculpa, eu vou parar com os trocadilhos podres. Mas de fato, essa é a história do mangá de Dandadan, ou Dandaran, eu ainda não tenho certeza de como pronuncia. E esse mangá é um mangá da Jump, então assim, provavelmente ele vai acabar virando um anime. E o autor desse mangá já trabalhou com o autor de Chainsaw Man. Então assim, a gente pode esperar que é uma coisa bacana, pelo menos visualmente vai ser uma coisa interessante. Mas essa sinopse do protagonista indo atrás da rola dele, literalmente, é um pouco diferente, então por isso eu resolvi trazer esse vídeo pro canal. Oi, eu sou o Mike, eu ainda não tenho uma intro porque eu não sei sobre o que eu vou falar exatamente nesse canal, mas eu vou trazer pra vocês algumas sugestões de mangá e de webcomics, então a de hoje é esse mangá Dandadan. Bom, eu vou tentar não dar muitos spoilers sobre a obra aqui, até porque eu li alguns capítulos apenas, então eu vou trazer pra vocês o que acontece nos primeiros capítulos, e caso vocês se interessem pelo mangá, vocês podem procurar por aí, comprar, tem 2 volumes, se eu não me engano, até agora, então vocês podem procurar, ou na internet mesmo, então bora lá. Bom, o mangá de Dandadan começa com a nossa protagonista ali terminando o relacionamento dela com um cara que aparentemente era um relacionamento abusivo, de certa forma, e logo depois ela conta pras amigas dela que ela terminou e elas perguntam por que ela tava com aquele cara, e ela responde que é porque ele parecia muito com um ator por quem ela tinha um crush desde sempre, então por isso que ela tava namorando aquele cara. Posso julgar? Não, porque se eu namorasse um cara que fosse podre, tóxico, mas fosse a cara do Chris Evans, eu ia estar lá, né? Então, logo em seguida a gente conhece o nosso protagonista, que tava ali sofrendo bullying, obviamente, né? Todo mangá shonen a gente começa com o protagonista bundão, sofrendo bullying causado pelos outros colegas de escola, e aí a nossa protagonista ali ajuda ele, ela entra na frente pra ele não parar de levar bolinha de papel na cara e etc. Então ela tenta meio que interagir com ele, só que ele tem alguma dificuldade com interações sociais, então ele não consegue muito bem interagir com ela. Eles até têm uma pequena discussão ali, mas ela acaba se esforçando pra conseguir manter um diálogo com ele, e aí ele começa a conversar com ela sobre ocultismo, que é algo que ele tem interesse. Então eles começam ali a discutir sobre esse assunto e eles decidem meio que fazer uma aposta. Então ele vai pra um lugar onde ela diz ter um fantasma ali, num tal de um túnel abandonado, e ela vai no tal de um hospital onde ele diz que é fácil as pessoas fazerem um tipo de ritual ali e conseguir se comunicar com alienígenas, com ETs, OVNIs e etc. Mas o que acontece é que os dois estavam certos. Então nesse mundo a gente realmente tem ETs e também temos fantasmas. E o que acontece é que o nosso protagonista ele dá de cara com uma velha boqueteira. Eu não tenho certeza se essa tal velha que eles chamam de Vovó Turbo é uma personagem de alguma lenda japonesa, mas ela também tá em Mob Psycho, então provavelmente é uma lenda sim do Japão, ou algum tipo de creepypasta, não sei. E o que acontece é que essa velha que encontra com ele, ela assusta ele e ele sai correndo, só que não pode sair correndo, porque o que acontece é que se você sair correndo e ela correr mais rápido que você, ela pode te amaldiçoar. Mas como o nome dela é Vovó Turbo, obviamente ela é muito rápida, então ela com certeza vai te ultrapassar. Então o certo é você não correr, não fugir dela, que é o que ele não faz. Ele corre sim e ela consegue amaldiçoar ele. De que forma? Então, até então a gente entende que ela levou o peru dele embora, né? E aí a gente corta de volta pra menina que ela tava lá no hospital e ela dá realmente de cara com alienígenas. E assim, aqui a gente tem alguns problemas. Não vou dar uma lacrada aqui, mas assim, a gente tem que lembrar que ela e ele são colegas de escola, ou seja, eles são menores de idade. E a gente tem ali algumas cenas que o autor fez questão de desenhar a menina de calcinha e sutiã numa situação vexatória. Então, enfim, né, gente? Vamos dar uma ignorada nisso e seguir lendo ali a história. Eu li poucos capítulos, mas assim, como esse autor também trabalhou com o autor de Chainsaw Man, se eu tivesse desistido do Chainsaw Man no começo por causa da questão lá do Denji, querer apertar peitos e tudo mais, que era só uma questão que encobria algo mais profundo e que também não ia ter tanta relevância depois, eu ia perder uma obra maravilhosa que é Chainsaw Man. Então, eu tô ainda dando corda pra ver aonde isso vai. Porém, se você for meio sensível a esse tipo de tema, então já fica o aviso pra você não ler, porque talvez seja um pouco desgastante ver ali a situação em que o autor desenha a personagem. Enfim. De qualquer forma, ela tá ali sofrendo e como ela tava no telefone com o nosso protagonista lá, da velha, ele ouve que ela tá em perigo e por algum motivo que eu não entendi muito bem, ele consegue se teletransportar e ele sai do telefone. Então ele sai de onde ele tava, lá do túnel, e vai parar lá no prédio onde a menina tava, saindo pelo telefone, e ele tenta ajudar ela. Só que, como ele tá meio que possuído pela velha, além de ter sido amaldiçoado, então ele tá meio que naquele status em que fica a mesma coisa do protagonista de Chainsaw Man, que tá possuído pelo Pochita, a mesma coisa que o Naruto, possuído pela raposa, o Itadori, possuído pelo Sukuna, maravilhoso, meu crush.
Então ele fica super poderoso, só que acontece que ele não sabe controlar os poderes. Então ele vai ali pra ajudar e acaba levando um pau dos ETs. Então sobra pra nossa protagonista se salvar e ainda salvar ele. Aí, o que acontece? Eu não vou explicar muito aqui, que senão o YouTube vai derrubar meu vídeo. Mas assim, a nossa protagonista, ela tinha poderes especiais também. Eu tô falando protagonista porque eu não lembro do nome deles, porque eu nunca lembro o nome de ninguém. Mas vocês vão entender de quem eu tô falando, que eu tô mostrando na tela a imagem deles. Ela também tinha superpoderes, só que ela não sabia. Ela só conseguiu liberar esse poder depois que ela passou por uma situação que eu não vou dizer no YouTube aqui pra não derrubarem meu vídeo. Mas assim, envolve aqueles ETs fazerem ela sentir uma vontade de querer fazer coisas. De qualquer forma, ela consegue então ali liberar esses poderes psíquicos dela e meio Jean Grey, telecinese, essas coisas e super força. Ela consegue dar um pau nos ETs, eles levam o cacete dela e ela acaba salvando o nosso protagonista. Então depois que eles se salvam e que eles conseguem fugir ali do prédio, o nosso protagonista percebe o quê? Que ele tá sem pica. Por quê? Porque a velha levou. Algumas pessoas estavam me perguntando se na verdade não eram as bolas dele, mas pelo menos na versão que eu li, lá falava sobre o pipi, não sobre as bolas dele. Então, a não ser que tenham feito alguma tradução diferente, mas até onde eu vi tinha sido a questão do peru, né? E aí, como a menina se sente culpada, porque foi ela que mandou ele pro túnel, ela decide ajudar ele então a recuperar o que foi perdido ali. E isso tudo que eu contei pra vocês acontece basicamente no capítulo 1 e o comecinho do capítulo 2, então eu nem dei muito spoiler pra vocês, eu apenas contei sobre o que é essa história. E assim, é uma história diferentona? É, até porque assim, geralmente a gente tá acostumado a ver mangá sobre protagonistas e personagens que estão lutando contra seres especiais e blá blá blá, querendo impedir a dominação mundial, e aqui o nosso protagonista só quer a pica dele de volta. Então, eu gostei da premissa por causa disso. Eu vou ler mais alguns capítulos pra ter certeza de que isso não é só um eti barato, mas como é produzido pela Jump, eu espero pelo menos que talvez tenha um desenvolvimento um pouco maior daí pra frente e que aconteçam coisas diferentes. De qualquer forma, o mangá é muito bonito, os personagens são bem desenhados, os vilões que tem ali no capítulo 2, que eu não comentei muito, ele é extremamente bem detalhado. Tem essa questão da forma como o autor desenhou a personagem, mas eu vou analisar o que ele vai fazer com outras personagens femininas mais pra frente. Isso não é militância, é só porque, tipo, não tem necessidade, sabe? Acaba distraindo do que é real a história. Bem que a história ali parece ser um pouco de comédia, mas não achei engraçada essa parte, enfim. De qualquer forma, essa é a premissa de Dandadan. Me diz aqui nos comentários se você se interessou, se você pretende ler esse mangá. E se vocês quiserem que eu resuma mais capítulos desse mangá, deixa aqui nos comentários também, que aí de repente eu leio um pouco mais, sei lá, uns 10, 20 capítulos, e eu trago aqui o fim do primeiro volume, ou do segundo, e narro a história pra vocês. Não esquece de me seguir, porque esse canal é novo, então eu preciso da ajuda de vocês pra começar a crescer, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!